Acho que a única pessoa que sabe é minha esposa. Teve uma fase que a gente tava, assim, trabalhando um monte e tal. E eu tive um pico de estresse, assim, muito forte. Só que eu sempre fui bobeira. Você não... A Fernanda, você não passa um psicólogo, alguma coisa. Você é bobeira, você não funciona. E trabalhar muito, trabalhar muito. Chegou uma época que comecei a ter sintoma de náusea no final do trabalho. Sem ter comido nada, sabe? Então, assim, era uma resposta que se realmente no meu corpo falou, cara, você não tá legal, não? Sim. Você tá dando um shutdown aí, velho. E aí foi nessa época que eu falei, putz, realmente daqui pra baixo tá o problema, né? Chega num nível que o corpo começa a responder, né, com onde... sintomas. Aliás, ela sabe melhor do que eu acho que vai até falar, pode até falar isso, que uma boa parte, a grande maioria das doenças, elas são de raiz emocional. Exatamente. Eu tô atendendo, por exemplo, uma moça que tá nesse nível aí, trabalho. E a pele dela tá descamando, ela tá Como que o corpo responde, refletindo, né? exatamente, Não, são refletindo coisas na... assim, câncer e doenças mais graves que elas são provenientes de situações emocionais. Emocionais. Bruxismo, acho que é muito comum. Sim, e essa moça, eu trouxe para ela exatamente isso. Falei, você tá assumindo tudo e esquecendo da sua função principal, de ser você, de ser mulher, né? E ela ficou chocada. Eu pedi para ela fazer o seguinte: falei assim, pega um caderno e uma caneta e vamos listar tudo o que você faz, a sua rotina. E aí foi, não acabava mais a lista. Eu falei assim, agora, isso aqui é viável? Olha para isso. Ela, Val, eu não tinha noção de que eu fazia tudo isso. Olha, então, a gente precisa se materializou, enxergar. A gente precisa ver, porque, na verdade, o grande mistério de tudo é que nós não nos conhecemos. Então, nós não administramos as nossas emoções. Não fomos ensinados a reconhecer nossas emoções, a administrar as nossas emoções. Então, a gente vai como? Robotizado. A gente vai no fluxo e esquece de olhar para si. E quando você esquece de fazer isso, chega um nível que acontece isso aí. Ele tá falando o quê? Ei, carinha, para um pouquinho aí, porque tá demais para mim. Respira um pouco. E pessoas que começam a dar apagão mesmo, começa a desmaiar, começa a dar apagão e não sabe, e passa no médico, faz tudo quanto é exame e não detecta nada. Exatamente. Porque é a mente. Porque é emocional. Quando os coaches falam assim para o empresário, não, você tem que fazer academia, tem que estar numa banheira de gelo de manhã. E aí, qual que é o equilíbrio? Tem que fazer academia mesmo para ajudar na mente? Papo de coach, não é verdade? É assim, equilíbrio, corpo, mente e espírito. Então, por exemplo, eu faço academia, ele também faz. A gente precisa cuidar do corpo, a gente precisa dar essa atenção, né? E cuidar do corpo não é só academia, é alimentação, água. Então, você tem que nutrir, é uma necessidade. Aí, espírito. Então, a gente precisa estar conectado com Deus, né? No meu caso, né? Eu creio em Deus, acredito no Deus vivo. Então, eu preciso dessa conexão, desse alinhamento. É uma necessidade do ser humano isso. E a mente é você cuidar da sua mente, o que você ouve, o que você lê, qual tipo de música. Você tá antes de dormir, você vai ver um noticiário, aquela coisa horrorosa, né? Em casa, por exemplo, a gente não vê TV aberta. Você vai ler um jornal sangrento. Não, você tem que cuidar. O jornalzinho que você torce, pinga sangue, né? E você tem que cuidar de tudo isso. Então, você vai alimentar a sua mente com uma boa leitura, com uma música boa, você vai ali respirar, se conectar com você mesmo, que é o estado de presença, você vai ter aquele momento seu. Eu até esses dias, até eu falei para o Alexandre, eu estava cansada, eu ouço muitas histórias, né, histórias pesadas e tal, e aí me bateu aquele cansaço meio da tarde, eu tinha um tempinho, falei, amor, para tudo que você está fazendo aí e vamos tomar um açaí. Vamos sair, tomar um açaí que eu preciso respirar.
peguei na mão dele, eu falei, vamos a pé, caminhando, pegar o açaí E desconectar mesmo. desconectar. Tipo, 40 minutos, meia horinha. E isso já faz toda a diferença. Então, a gente precisa ter essa consciência das nossas necessidades. Mas isso vem através do quê? Do autoconhecimento. Eu sei como eu funciono. Eu detectei que para mim estava Tava pesado. pesado. Então, vamos respirar, entendeu? Às vezes as pessoas falam, não tô me sentindo bem, mas não sei o que é. Exatamente. Mas essa questão que você colocou, será que funciona ou não funciona? Tem que fazer exercício, não tem que fazer? Nosso, como ela disse, corpo, alma e espírito. Mas nós temos que... cientificamente comprovado, porque o nosso cérebro é uma esponja, né? Então, a gente... E hoje em dia, ainda mais no nível que nós estamos, questão digital, de informação, é um bombardeio. Então, assim, a gente está consumindo conteúdo, Até quando informação não quer. 24 horas por dia. Então, isso daí tem influência direta na nossa mente e isso reflete para o nosso corpo. Então, a questão de você fazer um exercício físico tem que fazer mesmo, é funcional? Sim. Sim, por quê? Porque ele equilibra os hormônios, equilibra as emoções, cientificamente comprovado. Então, assim, quando você vai fazer um exercício, você libera, né, dopamina, serotonina, que são hormônios ali, né, do bem-estar, né, da alegria, da felicidade, e isso vai gerando um equilíbrio dentro do seu corpo. Automático. E vai combatendo, por exemplo, o cortisol. Se você tá ali trabalhando 24 horas por dia, né, não 24 horas, mas sei lá, 12, 14, 16, aquele trabalho intenso, o hormônio que tá ali sendo disparado é cortisol, é estresse, então você tá com um nível elevado. Como que você equilibra isso? Você tem que, Perfeito. né? Você tem que desovar aquilo ali de alguma coisa, você tem que combater aquilo. Então, quando ela fala de você, não, uma meditação conversa ou não, meditação, você começa a respiração guiada, que são, né, são ferramentas de equilíbrio que você trabalha, elas vêm realmente uma introspecção para você ali, sabe, começar a se desligar, desacelerar o seu cérebro. Então, tudo isso tem influência direta na sua mente, no seu corpo e cientificamente comprovado. Você quer... Eu vou contar dar um depoimento aqui do que aconteceu comigo. Eu lá, alguns anos atrás, no ativismo. E vai, faz. Eu sempre gostei de servir, eu sempre gostei de estar conectada com pessoas e tal. Aí chegou um momento que eu estava sentada assim no sofá, aí o Alexandre olhou para mim e falou assim, Mô, o que está acontecendo? Eu falei assim, Mô, eu tô com uma sensação de flutuação, assim, parece que eu tô flutuando. Isso faz alguns anos, né? Aí ele falou assim, você deve estar na menopausa, vai no médico. Aí eu apanhei, né? Ó. Aí eu acatei o que ele disse, eu falei, ok, pode ser, né? E marquei uma consulta, fui. Aí ela viu os exames, falou assim, ó, você precisa de um cardiologista. Fui passar no cardiologista, pedi os exames, fiz. E ele disse para mim, você fuma? Falei, não. Você bebe? Não. Você se alimenta mal? Não, porque eu gosto de me alimentar muito bem. Você está passando por algum estresse? Eu falei, eu acho que eu tô. Ele falou assim, você vai ter que parar com tudo. Você estava infartando. Aí ele me mostrou. Olha aqui, você está entupido e tudo. Então, entenda isso. Não foi o tabaco, não foi o álcool, não foi o estresse. Foi o estresse. Então, a gente tem que ter essa consciência da importância de olhar para si. E a terapia integrativa, ela traz isso. Você para, só de você parar aquele momento, ficar 1h30, uma hora e meia ali concentrado em você, entendendo você, descobrindo ali o que acontece dentro de você, já muda tudo. As clientes falam assim para mim, Val, se eu soubesse que era assim, eu teria feito antes. Por quê? Porque é transformador. E é por isso que eu falo, o autoconhecimento é libertação. E não é fácil, né? Não. Porque é um exercício. Ninguém quer olhar para dentro, né? Porque imagina, você fala, não é fácil, você não vira uma chavinha e fala assim, bom, desliguei, não vou pensar mais no trabalho, nos problemas, nos boletos. Não tem como. Né? Então é um exercício. Então essas técnicas, por exemplo, de meditação, respiração, ela ajuda a equalizar
né, as questões, né, mentais e você conseguir, aos poucos, exercitando e se desligando mesmo. Geralmente, Né, oxigenando, né, que a gente É. fala o cérebro Os- nesse sentido.